quando Deus me sinalizou que eu deveria falar sobre as oportunidades divinas, eu jamais imaginei que eu iria vivenciar um momento sobrenatural da minha vida, como eu passei a vivenciar. E eu tenho visto como Deus está agindo de uma forma linda e poderosa. Eu posso dizer para os irmãos, com toda a honestidade do meu coração, que este é um momento muito especial, e que Deus está aqui para dizer: não desanime, eu vou prover. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Você não está desamparado, desamparada. Eu sou o Deus que abro porta. Eu quero que vocês leiam comigo, mais uma vez, Apocalipse capítulo 3, no versículo 8. Deus é muito claro: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você tem que dizer isso para você. Deus tem uma porta aberta para mim. Deus tem uma porta aberta para mim. Esse texto bíblico, ele se refere, como eu tenho dito aqui, às oportunidades que Deus concede ao abrir determinadas portas. Nós temos percebido, irmãos, que Deus deseja que nós sejamos parte do grupo de pessoas que diz: eu vou, ao invés de sermos parte do grupo de pessoas que diz: eu fico, eu não entro, eu não passo o limiar da porta. A cada dia, irmãos, nós estamos aprendendo que nós não precisamos nos sentir prontos para nós agarrarmos as oportunidades divinas. Cada vez nós estamos nos tornando pessoas determinadas em entrar pelas portas abertas, pois nós já descobrimos que a fé cresce quando a gente obedece. A fé cresce quando a gente obedece. Aqui nesta manhã, o desafio da obediência. Já estamos vencendo diariamente, meus irmãos, o medo pelo desconhecido, que faz, geralmente, que a gente se sentir, assim, limitado ou receoso em transpor o limiar das portas abertas por Deus. Nós estamos percebendo que nós estamos vencendo esse medo pelo desconhecido. Sim, nós estamos vencendo o medo pelo futuro, pois nós já descobrimos na nossa caminhada que o futuro não é obscuro, ele não é perigoso, e o motivo é porque Deus já está nos esperando no futuro. A presença dele conosco, nas oportunidades dadas por ele, vai gerando confiança no nosso coração. A gente está se tornando pessoa assim: é verdade, eu não estou sozinho, ele comigo está, Deus é por mim, Deus é comigo, Deus é contigo. Hoje eu amanheci com esse corinho: Deus é contigo, é só ele orar. Deus é contigo, do mal te livrará. Misericórdia a ti virá. Deus é contigo, é só orar. Nós estamos nos tornando assim pessoas que acreditam que Deus está conosco, e a presença dele conosco está gerando confiança no nosso coração, e isso nos capacita a diferenciar portas de janelas. Nós já sabemos que ele abre portas, ele não abre janelas. Nós já sabemos também que Deus, esse Deus que não abre janelas, porque ele não quer que nós peguemos atalhos. Nós já aprendemos que pegar atalhos na vida nos coloca na direção contrária das oportunidades divinas. Eu peço mais uma vez que você avalie o momento da sua vida. Quem sabe você pegou algum atalho. Talvez, quem sabe, aqui nem há homens, mulheres que estão em atalhos na vida, e por isso então estão vivendo cada vez mais sem esperança, porque estão desperdiçando as reais oportunidades de Deus. E pergunto a você: você já está convencido que os atalhos da vida têm lhe colocado
na direção contrária das portas que Deus tem aberto para você. Eu estou orando, irmãos, para que cada um de nós fiquemos convencidos de que uma porta fechada significa proteção. Significa proteção porque nós já sabemos que quando Deus fecha uma porta, Ele está sinalizando que a direção está errada. Porta fechada significa não vá para lá. Não é a direção que eu estou dando para você. Eu pergunto para você, você já se conscientizou disto? Você já abraçou amorosamente esta verdade que porta fechada significa Deus dizendo, não é a direção, não insista, não vá, não abra uma janela? Você já descobriu que o valor do trajeto das oportunidades divinas tem mais do que apenas o destino? E eu estou orando para que cada um de nós saibamos que o destino das oportunidades divinas, apesar de importante, não é a coisa mais importante. Muitas vezes nós olhamos assim, eu quero conquistar aquela casa, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele apartamento, eu quero ter aquele trabalho, eu quero ter aquele tipo de empresa, eu quero estar naquela cidade, eu quero fazer aquela viagem. E às vezes nós nos preocupamos tanto com o destino e nós esquecemos do trajeto das oportunidades divinas. Para Deus o que importa é o trajeto. Por quê? Porque Deus usa o trajeto para nos transformar na pessoa que Ele deseja. Deus colocou dentro de você um poder intacto, que é a verdadeira pessoa que Ele fez. Esta pessoa que você vê no espelho, não é de fato a pessoa completa que Deus criou. Então Ele, no trajeto das oportunidades, Ele vai nos transformando nesta pessoa que Ele nos criou. Ele usa o trajeto para tratar a nossa disposição para a idolatria, porque a verdade é que nós corremos o risco de usar Deus para conseguir o resultado que egoisticamente nós desejamos, e por isso nós precisamos de cuidado para não transformar em ídolo a obtenção do resultado almejado, porque quando nós tentamos usar Deus, nós estamos violando a natureza do relacionamento entre o ser divino com o ser humano. Quando eu faço isso, eu assumo, na verdade, o papel de amo, e eu transformo Deus num gênio que está dentro de uma garrafa, que está dentro de uma lâmpada. Como resultado, eu transformo em ídolo a obtenção do resultado almejado. E isso, consequentemente, irmãos e irmãs, me afasta do crescimento espiritual, justamente o que Deus mais quer de mim. Há pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu conversei com várias dessas pessoas que estão aqui pela primeira vez, e todas elas disseram, eu sempre senti uma necessidade de vir a esta igreja, e resolvi vir hoje. Você pensa que resolveu vir hoje? Deus está trabalhando na sua vida já faz muito tempo, porque Deus quer transformar a sua vida, porque Deus está abrindo oportunidades gloriosas, que você não pode de maneira nenhuma desperdiçar as portas que Deus está abrindo. Eu apresentei um dos mitos que nos impede de agarrar as oportunidades divinas, e o mito foi esse, que Deus é tão grande, que Ele não se envolveria com uma pessoa tão pequena feito eu. Como eu disse, esse mito é um falso conceito, que as oportunidades divinas são sempre grandiosas, e que a gente é tão pequeno demais que Deus não vai se importar com a gente, não vai querer se envolver com o nosso pequeno mundo. Muitas vezes as pessoas veem Deus como um grande empresário, ocupado, e que não tem tempo para se envolver com as nossas coisas pequenas. Glória a Deus que nós entendemos nas nossas pregações, de que Deus olha para nós e sabe da nossa pequena força, e mesmo sabendo da nossa pequena força, Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Como nós temos visto da nossa pregação, ficou muito claro, Deus não procura a nossa grandiosidade. Deus não procura a nossa grandiosidade. Ele não está de olho nos nossos recursos, Ele não está de olho nos nossos talentos, Ele não está de olho na nossa inteligência, Ele não está de olho na nossa capacidade humana. Nós percebemos que Deus busca a nossa fidelidade. É isso que Ele está procurando. Deus busca ver esta fidelidade nossa no pouco, no nosso mundo pequeno.
E quando ele vê fidelidade no pouco, o pouco se torna muito, como nós vimos no milagre da multiplicação, daquele garoto com 5 pães e 2 peixes, e daquela senhora que ofertou 2 moedinhas, mas que virou muito, como nós vimos na história. Portanto, é mentira que as oportunidades divinas são só para pessoas fora de série. É mentira que as oportunidades divinas são sempre grandiosas e que você seja insignificante para Deus envolver com a sua vida. Não! Deus, Ele quer se envolver com a sua vida. Deus espera que você não despreze os dias dos pequenos começos. Por quê? Porque Deus não cria nada que seja insignificante. Deus não cria absolutamente nada que seja insignificante. Deus age mais através de pequenas coisas do que grandes começos. O tamanho espiritual não é medido pelos mesmos padrões com que se mede o tamanho físico. Nenhum projeto, irmãos e irmãs, é tão grande a ponto de não precisar de Deus, e nenhum projeto é tão pequeno a ponto de Deus não se interessar por ele. Por isso o nosso desafio é aprender a encontrar Deus em nossos pequenos mundos, seja qual for o seu pequeno mundo. Talvez o seu pequeno mundo, irmã e irmão que está aqui, seja a sua cozinha, a cozinha da sua casa. Talvez seja o seu pequeno mundo, seja o trabalho que você executa, talvez como faxineira, faxineiro, achando que Deus não iria se importar, que isso não é uma oportunidade dele. Talvez seu pequeno mundo seja o cuidado esgotante de filhos pequenos, como eu sei que há mães aqui, pais também. Não importa qual seja o seu pequeno mundo, Deus deseja ser encontrado por você neste pequeno mundo. Se não aprendermos, irmãos e irmãs, a encontrarmos Deus no nosso pequeno mundo, nunca nós encontraremos Deus de modo algum. Por isso, não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze aquilo que as pessoas dizem, pequenas oportunidades. O segredo é seguir o exemplo de pessoas de fé. Ao invés de tentar fazer grandes coisas para Deus, nós devemos fazer grandes coisas com um grande amor, com uma grande dedicação, com um grande comprometimento, com um grande grau de excelência, com um grande grau de esforço. Nós temos que adotar como atitude a atitude da Teresa de Calcutá, que disse assim: não tente fazer grandes coisas para Deus, faça pequenas coisas com grande amor. Percebe o que Deus está falando aqui neste momento? E aqui nesta manhã eu quero falar mais especificamente, que eu entendo que é uma palavra que Deus tem para pessoas que estão aqui neste momento. Talvez você está numa empresa onde a sua função naquela empresa é desprezível. Talvez, quem sabe, aqui neste momento, uma pessoa que está numa família onde, quem sabe, as pessoas olham para você como desprezível, um 0 à esquerda, bananeira que já deu cacho, isso não vai dar nada que preste na vida, isso não vai chegar a lugar nenhum. Quem sabe um empresário que começou, alguém que começou um trabalhozinho, e parece que você está rodeado de urubu. As pessoas olham para você como já está morto, já foi, já faliu, nem sabe, morreu, esqueceu de cair. Eu sinto de Deus de dizer para você: não escute essas vozes, não olhe na direção dessas pessoas. O que Deus quer que você faça é que você faça essas pequenas coisas com um grande amor, com um grande comprometimento, com um grande esforço, com uma grande fidelidade. Dê o seu melhor. Faça cada dia como se fosse o seu último dia, como fosse sua última força, a sua última energia. Deus honra quem faz pequenas coisas com grande amor, com grande esforço. Deus honra, Ele vai no tempo certo te exaltar. Eu quero hoje prosseguir minha mensagem desse ponto. Quero apresentar o segundo mito que impede as pessoas de agarrar as oportunidades divinas. As oportunidades divinas não possuem obstáculo. É um mito que nós enfrentamos. Esse mito, irmãos, preste atenção. Ele ensina a mentira que se realmente uma porta se abriu, que se realmente nós temos uma oportunidade,
Então, se ela é divina mesmo, se ela é de Deus mesmo, então as circunstâncias serão fáceis. Segundo esse mito, se eu escolher a porta certa, isso se confirmará mediante o fato de que minha vida será facilitada. Esse mito, ele gera na pessoa a busca por facilidades e não por oportunidades reais. Para essas pessoas, vou tentar mostrar, descrever como é que esse mito faz tremendo mal. Para essas pessoas, por exemplo, escolher o cônjuge significa que o casamento daquela pessoa vai ser tranquilo. Ué, esse é o homem de Deus, a mulher de Deus para a minha vida, então eu não vou ter dificuldade. Essas pessoas que são dominadas por esse mito, elas acreditam que todas as manhãs ela vai acordar do lado do cônjuge, que vai olhar para ele e ele vai olhar para ela, e que não vai ter mau hálito, e que vai ser aquela coisa maravilhosa, e que ela não vai pensar assim, pelo amor de Deus, será que eu dormi perto de uma carniça? O que é isso que está acontecendo aqui? Elas acreditam que o bom humor será característica, ele vai viver sempre feliz, sempre alegre, ela vai ser aquela mulher maravilhosa. Eles acreditam que nada a respeito da outra pessoa vai lhe incomodar. Elas acreditam que o seu cônjuge vai lhe fazer um bem tremendo e que ela vai sempre acordar sentindo-se a mulher, a rainha, a princesa e ele o rei. Eu sou o campeão desta casa. Pessoas que estão escravizadas por esse mito, elas acreditam que o cônjuge com quem ela vai casar, ele está sempre assim atento, aguardando um momento para servir, para ajudar, para apoiá-la na vida. Elas são reconhecidas, essas pessoas que estão nesse mito, são reconhecidas por nutrir expectativas irreais. Por favor, considere comigo isso. Por favor, eu quero que você verifique isso que o Espírito Santo está construindo no nosso coração. Para essas pessoas, se eles tiverem filhos, elas acreditam que esses filhos vão sempre amar a Deus, que eles sempre tirarão boas notas na escola, que eles estarão acima da média na questão da aparência, do QI, da sociabilidade, das habilidades atléticas. Elas acreditam que seus filhos vão passar pela puberdade, não vai ter espinho, será aquela pele maravilhosa, aquela menina linda, não vai ter turbulências emocionais. Elas acreditam que os seus filhos ingressarão numa faculdade que vai encher de orgulho o coração daquela mãe, daquele pai, e que eles se casarão com alguém que vai melhorar o status da família, que vai dar um grau maior ainda para a família. Eles acreditam que os seus filhos vão ser completamente independentes, mas ao mesmo tempo eles vão manter as suas crenças e eles farão somente aquilo que elas aprovam. As expectativas são irreais, porque na verdade essas pessoas dominadas por esses mitos, elas são pessoas que buscam facilidades ao invés de buscarem oportunidades. São pessoas que acreditam que as oportunidades divinas no trabalho vão estar sempre proporcionando prazer, vão estar sempre proporcionando realização, cada dia mais. São pessoas que acreditam que elas vão sempre ser avaliadas positivamente, acreditam que serão os empregados preferidos do chefe. Elas acreditam que vão receber bilhetinho das demais pessoas, reconhecendo o seu trabalho, encorajando o seu trabalho, nunca serão criticados. Elas acreditam que todos vão dar apoio irrestrito a tudo que fizerem. São pessoas que nutrem uma expectativa irreal da vida, a busca de facilidade. Seria muito bom, irmãos, que isso acontecesse, mas não é assim neste mundo. A vida não é fácil. A nossa humanidade muitas vezes nos atrapalhará. As circunstâncias nem sempre serão favoráveis e vão mexer com nossos sentimentos, gerando sentimentos terríveis. E também as pessoas nem sempre vão cooperar conosco. E o diabo também vai lutar contra nós para nos impedir. Então, muitas vezes, as pessoas ficam pensando assim, não, se a porta que Deus abriu, então por que eu estou sofrendo isso? Por que estou sofrendo aquilo outro? A verdade dos fatos é bem clara, como nós vemos através de Paulo, que escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 16 de 1 Coríntios, no capítulo 9. Olha o que está escrito nesse texto. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha aqui nesse momento, por favor.
que existem pessoas que talvez estão afirmando assim: eu acreditei na mensagem do pastor, era a porta aberta, eu entrei com confiança e com coragem. Por que essas dificuldades agora? Por que essas tribulações agora? Por que esses adversários agora? Aonde é que está Deus? Por que Deus não, já que Ele abriu, por que Ele me colocou nesta fria? Deus abriu uma porta, é promissora, há muitos adversários, está claramente aqui. Veja, irmãos, não se trata simplesmente de uma porta, diz o texto, que é uma porta ampla. Um caminhão poderia passar por essa porta, de tão ampla que é, ela é grande. Mas veja que o texto não fala que ela só é ampla, diz que ela é promissora. Você está escutando? Talvez você esteja aqui hoje ouvindo Deus que já está acontecendo na sua vida, mas talvez ainda você não encontre-se nesse momento em que você está vendo os inimigos, os adversários, os impedimentos. Quem sabe o momento que você está vivendo da sua vida só tem sido alegria. E Deus está dizendo, quando você passar por momentos que tem adversários, você não pode esquecer que essa porta é ampla e ela é promissora. Ela tem futuro. Olhando de onde Paulo estava, olhando de onde ele tinha visão, nós percebemos que Paulo observava que havia ali muitos adversários. Paulo e quando ele olhou para essa porta aberta, ele entendeu que a presença desses muitos adversários era, na verdade, uma confirmação de que essa porta era aberta por Deus. Talvez você esteja pensando assim: não, eu vou desistir, porque muito adversário. Paulo diz assim: tem esses adversários porque a porta foi aberta por Deus. Olha os adversários, quem são eles? Quando você avalia os seus adversários, você pode descobrir, tem razão desses adversários se levantar. É por isso que eu vou ficar mais firme. É por isso que eu vou entrar correndo. É por isso que eu vou entrar com o caminhão inteiro aí dentro dessa porta ampla. Porque tem futuro. É por isso que tem esses adversários. Eu vou ficar aí. Irmãos e irmãs, por favor, preste atenção. Se o nosso critério para avaliar portas que Deus abre, oportunidades que Deus nos dá, for facilidade, todas as vezes que eu e você topar uma dificuldade, nós vamos ficar cheios de dúvidas acerca de Deus. Nós vamos ficar pensando assim: cadê Deus? Como é que Ele me abandona nessa? Como é que Ele me colocou nessa? E a gente vai começar a ficar perguntando para as pessoas: e agora, irmão? O que é que você tem para me dizer? Como às vezes eu enfrento pessoas que entram numa porta e enfrentam um adversário, quer tentar arrumar um culpado, ao invés de dizer assim: tem adversário, porque essa porta tem futuro, porque ela é ampla, porque Deus abriu, e eu vou enfrentar esses adversários. Nós começamos a ficar cheio de dúvida a respeito de Deus, e cheio também das nossas escolhas. A nossa mente fica acelerada pensando: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tomei a decisão exata? Será que eu entrei pela porta correta? Mas, meus irmãos e irmãs, uma porta aberta não promete vida fácil. De fato, quando Deus convida as pessoas para entrar por portas, o que geralmente acontece é que a vida dessas pessoas se torna muito mais difícil do que fácil. Porque o processo, lembra do trajeto da oportunidade, é usada por Deus para nos transformar. Deixa eu dar algum exemplo de pessoas que eu já tenho citado aqui, mas tenho que recordar dentro dessa perspectiva, de que como é que a vida dessas pessoas se tornaram mais difícil ao entrar pelas oportunidades divinas. Por exemplo, Abraão, quando ele agarrou a oportunidade divina, quando ele entrou pela porta que Deus tinha aberta, o que ele teve que fazer? Ele teve que deixar a casa, ele teve que deixar a parentela, ele teve que lidar com a incerteza do perigo de estradas que ele não conhecia. Ele teve que aprender como conviver com o desconhecido. E escuta aqui, povo de Deus, para onde Deus está nos levando é desconhecido para mim e para você, mas não é desconhecido para Deus. E esse desconhecido pode nos gerar insegurança. Veja que Abraão, ele não tinha e-mail como nós temos hoje. Ele não tinha telefone, ele não tinha orelhão que ele podia ligar a cobrar para a casa da sua parentela.
E ele não tinha também um celular, como nós temos hoje, que tem o WhatsApp, e que a gente pode falar praticamente de graça. Ele não tinha sinal de internet. Ele teve que aprender a lidar com a saudade. Ele teve que aprender a lidar com os novos costumes. A vida não se tornou fácil porque ele entrou na porta que Deus abriu. Veja outro exemplo, que é o Moisés. Quando Moisés agarrou a oportunidade divina, ele teve que enfrentar o faraó. Depois ele teve que enfrentar a rejeição do próprio povo, que ele era o libertador. E ainda ele teve que trocar o palácio pelo deserto. E no deserto, ele teve que suportar a lamentação, a murmuração desgraçada de um povo que reclamava o tempo todo. Ó vida, ó ano, ó azar. Nós não devíamos ter te ouvido, Moisés. Que fria que você nos meteu. Parecia mulher rixosa. Aquela mulher que reclama o tempo todo. Vocês já viram aquele tipo de mulher? Porque você nunca me ajuda, porque não sei o que, agora que você porque na casa da tua mãe tem isso, na casa da tua irmã tem aquilo, aqui em casa você, eu sou aquela burra aqui, que eu faço isso, aquilo, tenho que fazer comida, tenho que lavar roupa, até chegar a 33 mil palavras no dia, Deus do céu. Pior que isso é homem. Bem que meu pai falou que essa vida não vale nada, porque não sei o que. Pior do que mulher rixosa é homem rixoso. Ô, coisa aborrecida. Um homem negativo, um homem que não quer nada da vida. O Moisés estava ali. Você pensa que a vida ficou fácil para ele? Ele não podia fugir do Egito e largar o povo lá. Ele tinha que aguentar. Deus colocou ele dentro de um negócio que não tinha jeito dele escapulir. Era uma oportunidade. Você lembra de Elias? Elias agarrou a oportunidade divina e teve que fugir de uma rainha obcecada que ia matá-lo. Ele ficou tão desalentado que ele considerou desistir. Deus teve que intervir. Deus teve que ir ao encontro do Elias. Porque o Elias, quando entrou na porta que Deus mandou ele entrar, a vida não ficou mais fácil. Não, de jeito nenhum. Davi, quando ele agarrou a oportunidade divina, querendo ser rei de Israel, ele teve que matar um gigante. O gigante veio para o lado dele e disse assim: você não é nada, seu nanico, vou dar a tua carne para os bichos, vou te fazer picadinha. Ele disse assim: você é grandão demais para mim errar com esse meu estilingue aqui, cara. A vida não ficou fácil para ele. Todo o livro de Neemias gira em torno da resistência, tanto interna quanto externa, ao trabalho dele na reconstrução de Jerusalém. O Neemias foi atacado por muitos adversários. A vida não ficou fácil. Quando ele falou assim: eu vou largar de ser copeiro do rei e vou virar o construtor de uma cidade. Não. A vida se tornou mais difícil, como nós vemos. Uma porta aberta não promete vida fácil. Por isso nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. As oportunidades divinas exigem resistência ao pessimismo. Em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje trouxe você aqui. Ele está colocando palavras da minha boca que tem a ver com o momento que você está vivendo. Nós estamos olhando de frente com as oportunidades de Deus. Pode ser que nós estamos assustados, amedrontados. O pessimismo faz isso. As oportunidades divinas exigem que nós adotemos em nossa mente a atitude da possibilidade. Nós temos que construir, irmãos e irmãs, uma mente otimista, que a fé em Jesus faz surgir dentro de nós. E é isso que faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença porque o pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Você percebe? O pessimista transforma desafios em problemas. O otimista transforma problemas em desafios. Eu quero que você pare comigo neste momento. Não apenas perceba que não é um jogo de palavras, mas claramente o poder de Jesus está agindo em nossas vidas aqui hoje e nos confrontando. Pense comigo, você é uma pessoa que transforma problemas em desafios? Ou você é daquele que vê um desafio, logo vê um problema? Este é o momento. Talvez você tenha verificado isso no seu casamento, na sua família, no trabalho que você se encontra, no ministério que você está. Talvez você está olhando, são tantos problemas, são tantas dificuldades.
Deus quer que você mude essa atitude. Deus quer que você transforme esses problemas em desafios. Os otimistas olham para cada acontecimento da vida procurando uma lição e não um obstáculo. Eles olham para tudo que está acontecendo procurando o que eu aprendo com isso, o que eu agrego à minha vida com isso, e não um obstáculo para ele sentar à beira do caminho e desistir, não fazer adequações. Eles olham para cada acontecimento da vida procurando uma oportunidade e não uma dificuldade. Por favor, aqui nesta manhã, você está à procura de oportunidade ou de uma dificuldade? O otimista é aquele que já aprendeu que tudo que ele precisa para viver vencendo, Deus já colocou em Cristo Jesus, que agora habita nele. Ele sabe, inclusive, que Deus colocou dentro dele a capacidade para aprender em qualquer situação. Então avalie comigo neste momento. Que tipo de atitude você está nutrindo na sua mente? O pessimismo ou o otimismo? Olha, pode ser, irmãos, que quando você viu a porta aberta e quando você viu os adversários, aquilo chocou você, deu medo em você, quem sabe momentaneamente paralisou você. Você disse, eu vou desistir. Você pensou, não, eu não vou prosseguir, terminou para mim, eu salto fora. Mas olha, imediatamente você para, e ao invés de se entregar àquilo que a incredulidade, o pessimismo está gerando no seu coração, você diz, não, mas a porta é ampla, ela é promissora, ela tem um futuro. É verdade, tem os adversários, mas a oportunidade é de Deus, eu vou entrar nela. Você transforma os desafios em problemas, ou os problemas em oportunidade para manifestar o poder de Deus. É isso que Deus quer que você saia aqui hoje definido. Evitar dificuldade é algo tentador, mas não coopera com nada. Nós não podemos esquecer que Deus, Ele usa as dificuldades da vida para trabalhar em nós. Ele age assim porque o alvo de Deus é nos transformar em pessoas maduras espiritualmente. Deus quer trabalhar a nossa maturidade. E o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é ser capaz de enfrentar dificuldades da vida sem se perturbar. Eu descobri nesses últimos meses como eu ainda sou imaturo. Maturidade espiritual é ser capaz de enfrentar dificuldades da vida sem se perturbar. Esta verdade revela quanto ainda eu e você somos imaturos. Todos nós veremos no fim da vida, irmãos, que serão as dificuldades que nós enfrentamos na vida que vai trazer um maior significado para as conquistas que Deus vai nos dar através das oportunidades que Ele nos abriu. Por isso você tem que se lembrar de Jesus. Jesus não disse, esse mundo será fácil. O que Ele disse foi, neste mundo vocês terão aflição. Neste mundo nós vamos enfrentar o vale da sombra da morte. Neste mundo nós vamos enfrentar adversários terríveis. Neste mundo nós vamos enfrentar pessoas que não acreditam em nós. Pessoas que querem descartar a gente. O que Jesus disse foi, neste mundo vocês terão aflição. Essa é a verdade. Nós teremos adversários. As oportunidades divinas não significam facilidade. Jesus usou a palavra suave, que corresponde a fácil, apenas uma vez na Bíblia, que está em Mateus capítulo 11, no versículo 30. Mas o uso desta palavra suave não se referia que as nossas circunstâncias, aqueles que iam seguir Jesus, então ia ter circunstâncias suaves, vida suave. Ele não disse assim, eu vou lhe proporcionar uma vida suave. Ele disse, eu vou lhe proporcionar um jugo suave. Assumir o jugo de um rabino era a metáfora para assumir o estilo de vida daquele rabino. Então, quando Jesus diz assim, vou dar um jugo suave, ele diz, eu vou dar um estilo de vida suave. Jesus disse que a aceitação do jugo dele iria organizar a nossa vida.
Jesus disse que seu jugo nos prepararia para receber corretamente o poder da graça dele, que iria nos transformar. Jesus disse que a aceitação do seu jugo nos levaria a uma experiência interior de paz e de bem-estar com Deus, não de sossego e de tranquilidade com a vida, parecendo aquele desenho que está lá debaixo da árvore. Às vezes me dá uma vontade de trabalhar, daí eu durmo um pouquinho até a vontade passar. Lembra aquelas tiras que a gente estava sempre vendo no jornal? Em outras palavras, irmãos e irmãs, o que é suave ou fácil não provém do nosso exterior, provém do nosso interior. Os adjetivos suave ou fácil não descrevem nenhum dos meus problemas que eu vou ter na vida. Eles descrevem a força que está acima de mim, com a qual eu consigo suportar meus problemas. Jesus oferece alívio ao espírito na esfera interior, e isso gera a presença da paz, isso gera a presença da alegria em meio às circunstâncias difíceis, cercada por adversários. Sentindo-me confortável em meu interior, sabe o que acontece? Eu consigo suportar o que é exterior. Quando eu estou aqui dentro em paz, eu estou na porta que ele abriu, eu estou cumprindo o chamado dele, eu estou fazendo o que ele mandou fazer. Aquilo aqui dá força para aguentar o que está fora. Sentindo-me confortável em meu exterior, não vou sofrer de nenhum alívio, seja ele exterior ou interior, percebe? Mas quando eu estou confortável por dentro, quando eu estou seguindo o estilo do meu rabino, que é suave, sobre a minha vida, e a graça dele capacitando-me para perceber a presença dele, então, seja qual for o adversário, aí a gente vai ter que adaptar aquela música daquele irmão que canta assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Por quê? Eu estou aqui por dentro em paz. Eu tenho ele aqui. Para terminar minha mensagem, eu queria mostrar para vocês, mostrar nossos principais adversários, quando nós entramos numa porta que Deus abre. E eu faço isso agora, neste momento, irmãos, coberto pela convicção, que se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar amargurados na vida, nós vamos parar na beira da estrada, porque nós vamos ter esses adversários, e nós não podemos temê-los de maneira nenhuma. Com a força que Cristo dá, nós temos que vencê-los. O primeiro adversário é as circunstâncias. Aqui, irmãos, por favor, nós temos que entender isso. As circunstâncias nem sempre serão favoráveis. Muitos de vocês conhecem a minha história. Eu cheguei nessa igreja com quase 5 anos. Eu logo percebi que tinha um chamado. Mas vocês pensam que as circunstâncias colaborou para que eu sentisse esse chamado? Humanamente falando, não, só me atrapalhou. Eu era de uma família pobre, mais que pobre, miserável, embora minha mãe morreu falando que não. Não, você não pode falar que a gente era miserável. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Quem tinha que comer folha de abóbora, porque não tinha arroz, não tinha feijão, era miserável, mãe. Não, meu filho, mas Deus proveu. Bom, Deus proveu, é verdade, mãe. Mas olha, mãe, quem dependia só de uma cabritinha para beber leite, mãe, e tinha que dividir as 2 canecas que tinha em 5 irmãos, mãe, aquilo lá era miséria, mãe. Mas Deus multiplicou. Certo, mãe, Deus multiplicou, mas era miséria. Mãe, presta atenção, quem tinha que ir lá na quitanda do seu Manuel, e a gente pegava os quiabos que ele jogava fora, os tomates metade podre, as batatas meia podre, e a gente vinha aqui, tirava tudo isso, levava tudo daí, pegava a parte boa e fazia: mãe, isso é miséria. Mas foi o jeito que Deus... Mas foi, mãe, mas era miséria. Mãe, quem dormia numa cama que de noite, quando chovia, a enxurrada passava debaixo da cama? Mãe, era miséria, mãe. Só tinha que jogar um plástico em cima da nossa cama para não chover em nós, mãe. É verdade, filho, mas nós tínhamos plástico para jogar. Poxa, mãe, é verdade. Ah, mulher fantástica, que atitude tão tremenda da fé no Senhor que a minha mãe tinha. Mas as circunstâncias não foram favoráveis. Quando nós conseguimos nossa primeira casinha, meu pai meteu a virar negociante, trocou a casa da minha mãe num caminhão. Depois ele vendeu o caminhão para o outro, e o cara que comprou o caminhão, em vez de pagar para ele, pagou para o outro que estava com a casa, e o cara ficou com o dinheiro do caminhão e com a casa. A circunstância não foi favorável.
Eu tinha epilepsia, não podia estudar. Poxa vida! Nossa, que dificuldade tremenda! Mas todas essas coisas foram desenhando no meu coração. É um adversário, mas a porta é ampla, o futuro é promissor. E elas vão atrapalhar mais do que ajudar, porque as circunstâncias, elas mexem com as nossas emoções, e as nossas emoções não ajudam. Por isso, a gente vive por fé, e não por aquilo que nós vemos. E eu entendo hoje que todo aquele esforço da minha mãe, tentar dizer que a gente não era miserável, é porque ela tinha um olhar de fé. É porque ela olhava para aquela circunstância não como definitiva, ela olhava para aquela circunstância como algo de Deus estava acontecendo, como aconteceu. O segundo adversário são as pessoas. Elas também nem sempre cooperam. Nós vamos ouvir coisas de pessoas que é coisa terrível. Eu mesmo, até os meus 11 anos, sofri demais na escola, eu escutei cada coisa. Quando cheguei no ginásio, a fila inteirinha cantou: aqui não é o jardim da infância, aqui não é o jardim da infância. E por que cantou? Porque eu era muito pequeno, ainda sou, mas eu era muito pequeno. E eu não tinha uniforme, eu só tinha um shortzinho curto, com uma camisetinha furadinha, descalço, todos eles de calça azul, camisa branca e gravatinha. Eu ali, passei naquele ano apanhando de toda a molecada má da escola. Perdi aquele ano, as pessoas não me apoiavam com palavras. Se não fosse o seu Adriano gritar do outro lado: você vai ser um homem de Deus, eu acredito. A maioria das pessoas não vão acreditar. Por isso nós não podemos buscar a aprovação humana quando nós entramos pelas portas que Deus nos manda. Nós temos que ter a aprovação divina. Por favor, não esqueça, existem pessoas que podem se tornar instrumento do Satanás na tua vida para te atrapalhar. Eu acredito que o diabo planta homens na vida de mulheres só para atazanar, para ser uma porta fácil para se desgraçar, para ir lá, dormir com ele, engravidar, ter filho, viver uma vida miserável, estragar a vida. Eu acredito que tem homens casados, homens comprometidos com a vida, com bom potencial, que o diabo planta mulheres que são capeta para tentar ele, para ele cair no pecado, para destruir a casa, para destruir o lar. Eu acredito que Deus coloca homens e mulheres na vida de outras pessoas para atrapalhar no trabalho, para tirar você do foco da oportunidade. Você não pode olhar para as pessoas dessa forma, são adversários. Em determinadas situações serão adversários, pessoas plantadas pelo diabo. O terceiro adversário é o diabo. O terceiro adversário é o diabo. E ele sempre vai lutar para levar a gente a desistir. E, irmãos, por favor, escute isso: a sua principal atividade é gerar incredulidade no nosso coração, e ele vai tentar dizer assim: não adianta, larga de ser besta, isso é fantasia, não vai nessa forma, não acredita nesse Deus, isso aí é coisa da tua cabeça, larga a mão, tu vai complicar tudo. Por isso, lembre-se, com a força que Cristo dá, nós podemos vencer qualquer situação. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E o quarto adversário dessa porta ampla, promissora, é a nossa humanidade. A nossa humanidade muitas vezes nos atrapalhará. Como já foi dito, o maior inimigo do homem é o homem. Um homem não é derrotado por seus inimigos, mas por si mesmo. A maioria de nós não precisamos aprender mais sobre como vencer os nossos rivais. Nós precisamos sim aprender a sair do nosso próprio caminho, do nosso próprio atalho, da nossa escolha equivocada, da nossa confiança em nós mesmos. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Por isso, não acredite nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos, lidere a si mesmo, use os recursos que Deus já colocou em você, domine a si mesmo, não negue a realidade. A verdade é essa: a oportunidade divina é uma porta ampla, ela é promissora, mas há muitos adversários. Por isso, tome essa postura que está no Salmo 27, no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Esta é a porta que ele abriu, e eu entrei. Adote a postura do Salmo 60, no versículo 12, que diz: com Deus nós conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. É o que Deus está fazendo.
Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar, mas eu queria dar oportunidade nesse momento, antes da oração. Talvez Deus falou assim, não, você está ficando assustado com os adversários. E você queria reconhecer hoje que você não está procurando facilidade, mas as oportunidades de Deus, e que você, com a força dele, vai enfrentar esses adversários. Eu peço para que você fique de pé onde você encontra. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Pai Celestial, nós cremos, ó Deus, que está acontecendo tal qual a Tua palavra prometeu. Que o Senhor está agora iluminando o intelecto e o coração dessas pessoas aqui hoje, e que as verdades estão sendo registradas, e que é uma questão de tempo, nós vamos ouvir os testemunhos. É verdade, Senhor, a porta é ampla, é promissora, mas tem adversários. Mas esses adversários não nos assustam, eles nos desafiam, Senhor. Esses problemas, tem grandes problemas, mas esses problemas, Senhor, são oportunidades que nós veremos do Teu poder se manifestar. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor não deixe essa pessoa ficar presa nas glórias do passado, mas que ela se agarre na Sua promessa, ó Deus, e que elas possam ver que o Seu poder é ilimitado para fazer além daquilo que nós imaginamos. Eu abençoo essas vidas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missionária Central de Maringá.